Bom dia, povo abençoado, graça e paz. Deus é bom, bendito seja o nome do Senhor nessa manhã. 2 Coríntios, no capítulo 1, diz assim o texto: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Amados, existem momentos na nossa vida que palavras falham, não é? Que não existem palavras. Quando a dor é tão profunda que o silêncio parece ser o único som que é possível de se ouvir. Foi assim agora, por exemplo, com a tragédia no Rio de Janeiro. Famílias despedaçadas, mães sem forças, vidas interrompidas. E eu não estou falando aqui nesse momento sobre ser bandido, ser traficante. Não é sobre isso, amados. Eu estou falando em específico sobre pessoas que estão sofrendo o luto. Mães, avós, esposas. E nós precisamos olhar para isso com compaixão. Uma vez eu estava indo dar aula no presídio e no meio do caminho o Senhor falou comigo. Ele disse que aquelas pessoas são o amor da vida de alguém. E aquilo ficou latente no meu coração. E eu sempre olho para qualquer situação e eu sempre penso que cada pessoa é o amor da vida de alguém. Então, não vamos levantar julgamentos sobre o que essas pessoas fizeram. Eu estou falando sobre essas mães que perderam seus filhos. Sabe, amados, é muito difícil. E diante disso é natural a gente perguntar a Deus, onde o Senhor está? Mas você sabe que é justamente no meio do caos que o Espírito Santo se manifesta como Consolador. Ele não só observa a nossa dor, ele participa dela. Jesus conhece o gosto das lágrimas, amados. Jesus chorou por Lázaro, ele chorou sobre Jerusalém, ele chorou pelas dores humanas. E é esse mesmo Jesus que hoje chora com cada mãe, com cada família. Mas também é ele quem se aproxima para enxugar cada lágrima. O Espírito Santo, ele não vem para apagar a memória da dor, mas para trazer sentido, para trazer cura, esperança no meio dela. Ele entra em lugares onde ninguém mais pode entrar. No quarto vazio, na lembrança que aperta o peito, no momento em que o coração se pergunta, e agora, como é que vai ser? E sabe, amados, o Espírito Santo coloca em nós palavras. O Espírito Santo usa a nossa vida, muitas vezes, para emprestar o ombro, para dar um abraço, para trazer para perto. Sabe, Deus, ele não ignora a dor humana, ele transforma. Ele pega as lágrimas e guarda no seu odre. Está lá o Salmo 56 que diz isso, né? Nada passa despercebido diante de Deus. A Bíblia diz que Deus nos consola para que também possamos consolar os outros. Talvez hoje você não tenha palavras, mas o simples ato, como eu disse aqui, de abraçar, de ouvir, de orar, de estar presente, já é uma forma de consolo divino. O Espírito Santo, ele age através de corações disponíveis. Quando você se aproxima de alguém que sofre e só diz para ela, olha, eu estou aqui e Deus também. O céu, ele se manifesta nesse gesto. Deus, ele não desperdiça a dor. Ele usa até as lágrimas para gerar empatia, fé, compaixão. E no tempo certo, ele trará justiça, paz, restauração. Amém, amados? Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Amém? Eu lamento profundamente a morte dos policiais na operação no Rio de Janeiro. Mas eu não posso deixar de lamentar pelas outras vidas que se perderam também. Não é? Nós temos o amor de Deus dentro de nós, amados. Nós não romantizamos o crime, nós não fechamos os olhos para o mal.
não é? Mas nós temos que pensar que nós temos que olhar com o amor de Deus. Nós sabemos que Deus é justo, que a semeadura ela gera colheita, mas que enquanto houver vida, ninguém está fora do alcance da graça. Amém, amados? Que possamos ter um coração com compaixão, que possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que console os corações dos enlutados. Aquelas pessoas, amados, elas eram o amor da vida de alguém. Elas são o amor da vida de alguém. Amém? E que você possa ser aquele que se coloca na brecha para orar por essas pessoas que precisam de conforto, que precisam de consolo. Você pode ter certeza, amados, que nenhuma mãe é satisfeita de ver o seu filho num caminho desse. Deus é bom. Que possamos cooperar com os planos de Deus nessa terra. Em nome de Jesus.